Bom dia, Senhor. Hoje terminamos a leitura do livro de 2 Crônicas, capítulos 34, 35 e 36. Nesses capítulos, lemos sobre Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias, reis de Judá, um sucessor ao outro. Josias foi o último rei que fez o que é reto aos seus olhos, Senhor. Não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Sua palavra diz assim: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Você pode conferir lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Ah, Senhor, Josias fez uma reforma religiosa por amor a Ti. Josias fez o que podia, conforme a autoridade que tinha, para acertar o rumo de seu povo. Veja em 2 Reis, capítulo 23, a grande mudança que Josias realizou. Ele derrubou tudo que é abominação ao Senhor. E sabem por quê? Porque Josias, desde cedo, ainda jovem, buscou ao Senhor. E numa ação de se dedicar à restauração do templo e a purificar o seu reino da idolatria trazida pelos reis anteriores, Josias encontrou a sua palavra, Senhor, escrita por Moisés. A sua palavra abriu os olhos de Josias para que ele pudesse entender de fato o que é a sua vontade, o que lhe agrada e o que não lhe agrada, as consequências da obediência e da desobediência a Ti, Senhor. Por isso é tão importante a gente ler a Bíblia. É a Tua palavra, Senhor. É a Sua voz para os nossos ouvidos, Senhor, para o nosso coração. Que a gente todos os dias busque a Sua palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Josias fez o que era possível a ele, debaixo da Sua direção, Senhor, e com temor a Ti no coração. Josias renovou a sua aliança e a de seu povo contigo, Pai. E enquanto Josias viveu, não deixaram de o seguir, Senhor. Mas cada um de nós, seja naquela época ou hoje, todos têm liberdade para escolher o caminho que quer seguir. Deus coloca em nosso caminho pessoas para nos ajudarem a conhecer a verdade. Deus nos dá alertas. Deus dá diversas oportunidades para nos voltarmos para Ele, em espírito e em verdade. Mas a escolha é nossa, individual. Não podemos culpar ninguém. A escolha é pessoal e intransferível. Assim, as consequências das nossas escolhas, sejam boas ou ruins, são nossa responsabilidade. Veja que mesmo uma criança também pode optar por fazer o que é certo ou errado, mas claro que a responsabilidade maior é dos pais ou daqueles que a criaram, porque a criança segue exemplos. Josias assumiu o trono aos 8 anos de idade apenas. Seu pai Amon e seu avô Manassés fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Fizeram grandes abominações mesmo. Mas ainda assim, Josias seguiu o exemplo do rei Davi, homem segundo o coração de Deus. No fim de sua vida, Josias cometeu um erro. Entrou numa briga em que não foi chamado. Josias foi teimoso, não ouviu o alerta a desistir. Então foi atingido na guerra e morreu. Depois de Josias, os reis seguintes só foram ruins. Desprezaram toda a mudança feita para agradar ao Senhor e trouxeram de volta a idolatria ao reino.
Não ouviram os profetas enviados por Deus para alertá-los do caminho mau que estavam escolhendo. Sua palavra diz quanto a Zedequias, o último rei de Judá: foi teimoso e tanto endureceu seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, aqueles que não são tementes ao Senhor. E contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão de seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas. Até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos de 13 a 16. Forte, né? Às vezes Deus tem que puxar o freio de mão em nossa vida porque estamos desenfreadamente indo para o abismo. A consequência da desobediência de Israel e Judá, os reinos do norte e do sul, foi o seu fim. Mas o Senhor cumpriu a sua promessa, manteve a descendência de Davi, que permaneceu ainda em cativeiro por 70 anos lá na Babilônia. Mas permaneceu para que mais à frente nascesse Jesus Cristo, como Rei dos Reis, Filho de Deus enviado para nos salvar de nossos pecados. Só o sangue dele nos purifica de todo mal e nos transforma de criaturas de Deus para filhos de Deus. Assim é a sua palavra, Senhor. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. Ah, Senhor, nos ajude a entender os seus sinais, os seus alertas. Que o nosso coração não seja teimoso e nem rebelde às suas ordenanças e disciplina. Que cada um aqui reconheça de todo o coração que o Senhor nos ama e por isso nos orienta. E que o Senhor também nos dá liberdade e responsabilidade para escolher como seguir nossa vida. Que tenhamos sabedoria para escolher o caminho certo, reto e estreito que leva a Ti, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.